Olá, tudo bem com você? Nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. E esse programa tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus até o seu coração, aqui na TV Ativa. E por isso hoje o Senhor preparou uma mensagem, colocou no coração do nosso irmão Osnir, e ele vai transmitir essa mensagem para você. E todas as mensagens que nós transmitimos, ela tem um tema. E o irmão vai falar qual é o tema da mensagem, porque o tema da mensagem ajuda muito você a entender a mensagem, tá bom? Irmão, fala para a nossa audiência qual é o tema da mensagem. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Fica conosco, são meia hora de programa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Olá, quero agradecer a você que está nos assistindo neste momento e convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Eu vou fazer uma leitura de uma passagem para nós meditarmos nela neste momento, né? Marcos 9, a partir do versículo 14, nos fala sobre o jovem lunático, ou seja, o jovem possesso, né? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aqui para nós meditarmos, mas eu queria começar com um momento que antecede a este acontecimento, aonde nós vemos que o Senhor Jesus convidou Pedro, Tiago e João para que subisse com ele ao Monte da Transfiguração. E lá chegando, ele transfigurou-se diante deles. O Senhor Jesus transfigurou-se, tornou-se resplandecente. Suas vestes se tornaram brancas como a neve, nos diz. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram assustados naquele momento e ficaram atônitos, olhando com os olhos arregalados o que estaria acontecendo. O Senhor Jesus brilhando, transfigurou-se nas suas frentes, e ao lado deles estava Moisés e Elias. E eles ficaram observando. E
Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor, Senhor, se quiseres, nós fazemos aqui uma cabana para Moisés, uma para Elias e uma para ti, Senhor. E nós ficaremos aqui, porque eles estavam no céu, diante daquele acontecimento esplendoroso, de grande magnitude na vida deles, e eles ficaram atônitos. Então eles fizeram essa proposta para o Senhor, de construir 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Mas, na verdade, ele não sabia o que ele estava falando, porque Jesus estava, naquele momento que antecedia a sua crucificação, ele estava falando de sua morte e de sua ressurreição. E eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo naquele momento. Mas, aí, quando eles olharam novamente, Jesus estava só, novamente. E começou a descer e eles o acompanharam. E quando desceram do monte, chegando lá embaixo, os outros 9 discípulos que haviam ficado lá, juntamente com a multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus, e os 9 discípulos que estavam ali, estava acontecendo um grande tumulto, uma grande desavença entre eles, muito falatório, muitos desafios. E o Senhor Jesus percebeu que os escribas e os fariseus se aproximaram dos discípulos e zombavam deles e questionavam o poder de Deus, porque eles haviam falhado diante da cura de um jovem possesso, que o pai havia trazido para que eles o curassem. Mas eles haviam falhado, não conseguiram curar. Então, eles estavam pondo em dúvida o poder de Deus e a fé daqueles discípulos. Então, o pai, aflito, quando viu o Senhor se aproximar deles, foi de encontro a Jesus, de encontro com o Mestre, de encontro com o Salvador, com o Rei dos Reis, e pediu a ele, Senhor, o meu filho está doente há muito tempo, nós não estamos mais aguentando, minha família tem sofrido demais com o que está acontecendo com ele, Senhor. E o pai estava muito aflito e disse ao Senhor Jesus que ele cerrava os dentes, espumava pela boca e se atirava ao chão. O que ele queria mesmo era se matar, porque o inimigo estava fazendo com que ele sofresse essas consequências. E o jovem fazia tudo isso e o pai ficava muito entristecido com isso. Então Jesus pediu a ele, traga-o a mim, traga-o até mim. E perguntou, há quanto tempo isso acontece com este jovem? E o pai respondeu, desde a infância, Senhor, nós não aguentamos mais de tanto sofrer com este acontecimento. Agora, imagina um pai. Nós imaginamos se fosse um filho nosso que tivesse um problema desse tamanho. E nós sabemos que na nossa vida tem pessoas que estão na mesma situação deste jovem. Tem pessoas no mundo que está entregue à droga, que está entregue ao mundo, pecando, jogado ao mundo, sofrendo, padecendo. E isso é muito triste para o pai. E nós compreendemos o que este pai estava sentindo. E era muito grande o seu sofrimento. Então Jesus perguntou, há quanto tempo acontece isso? Desde a infância, Senhor. Ele se atira na água, no fogo e ao chão. Na verdade, ele queria tirar a vida dele.
E os espíritos que estavam nele eram dos piores que existem. E ele estava possuído de muitos demônios, de muitos espíritos. Por isso que isso acontecia com ele. Aí o pai perguntou: o senhor pode curá-lo, senhor? Ajuda-me, senhor. O senhor pode curá-lo? E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Né? E o pai disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele estava com a fé abalada, de tanto sofrer na vida. Aquele filho dava muito trabalho. Ele não aguentava mais. Então ele disse: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E Jesus respondeu. E Jesus repreendeu o espírito, dizendo: espírito imundo, surdo e mudo, eu te ordeno, sai e nunca mais tornes a ele. Jesus determinou, porque ele tem poder. O Senhor é poderoso. E ele determinou que aquele espírito imundo, surdo e mudo se retirasse daquele jovem. E o espírito saiu, deixando o jovem como morto. A hora que saiu o espírito daquele jovem, ele caiu por terra e todos pensaram que ele havia morrido, mas ele não havia morrido. Ele caiu, porque saiu todos os espíritos que estavam prejudicando a sua vida. Mas Jesus deu a mão a ele, pegou ele pela mão e o levantou. E aí ele foi curado. Esse é o poder de Jesus, é o poder de Deus. Deus, quando ele faz alguma coisa, ele não faz pela metade, ele faz por completo. E ele ordenou que aqueles espíritos que estavam nele se retirassem e que nunca mais voltassem. A cura é total. E é isso que Deus faz conosco também. Quando ele nos salva, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos salvos de uma vez por todas, é para toda a eternidade, e nós nunca mais perdemos a salvação. O Senhor faz tudo por completo, ele não deixa nada, não faz nada pela metade. Então aquele jovem foi liberto, e o pai voltou para sua casa. Mas aí eles entraram, o Senhor Jesus e os seus discípulos entraram numa casa, nos diz o texto, e aí os seus discípulos questionaram com ele: Senhor, por que nós não pudemos fazer esta obra? Por que nós não pudemos tirar estes espíritos? Por que nós não podemos curar este jovem? E eles não compreendiam o porquê. E o Senhor respondeu para eles: esta casta não pode sair, senão com jejum e oração. Então, quando você vai determinar uma cura, expulsar algum demônio, você tem que estar preparado, com o Espírito e com muita oração. Você tem que estar preparado com jejum e muita oração. Você tem que estar preparado, porque senão você não vai conseguir. Porque, na verdade, nós não temos poder nenhum para nada, mas nós só podemos fazer em nome do Senhor Jesus. É a Ele que nós conseguimos o poder para fazer esse tipo de cura. Então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa em nossas vidas. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo. Em Jesus nós temos poderes e em Jesus nós podemos vencer o maligno. Mas a vitória não é nossa, e sim do nosso Senhor, do nosso Salvador. Porque Deus tem poder para curar
e para libertar qualquer pessoa. Na Bíblia está escrito, em Filipenses 4:13, nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, apoiados em Jesus, em nosso Deus, com jejum, com oração, nós podemos enfrentar todas as dificuldades que vêm sobre nós e podemos também ajudar pessoas que necessitam das nossas orações, da nossa ajuda. Nós vivemos num mundo de aflições. Aqui neste mundo nós temos muitos problemas. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem, que têm problemas com drogas, com tantas coisas que o mundo oferece. Elas não se lembram de servir ao Senhor, elas não se lembram que elas precisam aceitar Jesus em suas vidas. Elas estão no mundo necessitando de ajuda, sofrendo. Então nós precisamos, na verdade, ajudar essas pessoas que sofrem, levar até elas a palavra de salvação, levar até elas, apresentar Jesus, falar da salvação, falar que Ele se entregou naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Nós precisamos fazer esse trabalho. Em Marcos 16, 15 e 16, está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a palavra de Deus. E nós temos essa missão de pregar o evangelho, de falar da salvação, apresentar Deus a estas pessoas que estão sofrendo, assim como este jovem possuído por demônios, porque ele não buscava o Senhor, não buscava a Deus, não buscava a salvação. Então, essas são palavras do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Falar do amor de Deus para as pessoas, esta é a missão dos evangelistas. Em Lucas 19:10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como assim, buscar e salvar o que se havia perdido? Porque o homem, ele perdeu. Ele saiu da presença de Deus por causa do pecado. Foi destituído da glória de Deus. Então, ele está perdido. E há necessidade dele aceitar o Senhor Jesus, crer que Jesus veio neste mundo, foi crucificado em nosso lugar, entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para nos salvar, derramou o seu sangue para nos salvar, para salvar o pecador. Por isso que está escrito: buscar e salvar o que se havia perdido. Nós havíamos perdido. Saímos da presença de Deus por causa do pecado. E muitos sofrem. Quantas pessoas estão na situação desse jovem, sofrendo neste mundo, sem Deus, sem conhecer Jesus, necessitando que alguém vá lá, dê a mão a ele e traga para Jesus, traga para Deus, para a presença de Deus. Então, é isso que nós estamos entendendo desta passagem. No versículo, vou ler um versículo aqui que nos diz assim, em João 12:46. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quantas pessoas estão nas trevas, vivendo em trevas, vivendo no pecado, vivendo no mundo, sem Deus, sem esperança? Então essas são as trevas. E Jesus é a luz que veio a este mundo, para que todo aquele que crer nele será salvo. Em Romanos 10:9 nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como ressuscitou dentre os mortos?
Ele nos ressuscitou dentre os mortos, porque nós estávamos mortos para Deus, mortos no pecado. E Ele nos ressuscitou, nos trouxe novamente para a sua presença e nós voltamos na condição de filhos de Deus. Em Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Está aqui, esse versículo nos diz tudo. Porque o salário do pecado é a morte eterna, a condenação. Mas o dom gratuito de Deus, Senhor Jesus, se entregou naquela cruz para nos salvar e nos deu a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu amigo, pense nessas palavras. O meu conselho, aceite o Senhor Jesus na sua vida, entregue-se a Ele e você será salvo, você e sua família. Deus o abençoe. Amém. Igual algumas deste mundo aqui, mas não me importa, pois a minha riqueza é sempre eterna, com os anjos do céu. Jesus, meu Senhor. Aqui na terra, minhas lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, porém em breve de tudo isso me esqueço, com as delícias que tem para mim. Jesus, meu Senhor, da minha pátria, como eu tenho saudade, estarei sempre com Jesus, meu Senhor. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa O Viver é Cristo. E a mensagem de Deus foi entregue, uma mensagem de salvação eterna.
Se você crer que Jesus ressuscitado está vivo no céu e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Aparece na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Você adiciona e faz o seu pedido de oração, colocando o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, família, amigos, parentes, e manda para nós pelo WhatsApp. Nós vamos colocar num grupo grande que nós temos aqui de oração e eles vão orar por você e pela sua família. Também, se tiver alguma dúvida na mensagem, pode mandar pelo WhatsApp, nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Aparece também na sua tela aí o nosso grupo, o Face e o YouTube. Você adiciona lá, Programa Viver é Cristo Oficial, você vai assistir essa mensagem e muitas outras também. Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, Casa de Oração, todos os domingos às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, às 19h30, Pregação do Santo Evangelho. E temos também, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você. Outro trabalho ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, também lá todos os domingos, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, e às 19h30, Pregação do Santo Evangelho. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Chega até ali que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita, eles vão orar por você. Agora eu vou despedir de você, obrigado pela sua audiência, nosso irmão Osnir vai orar por você, não saia daí. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por este momento que passamos, onde tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai amado, abençoa todos os ouvintes, Senhor, que puderam assistir a este programa, Senhor nosso Deus. Abençoa a cada lar, cuida de cada pessoa, Senhor nosso Deus. E eu peço a Ti, Pai amado, que, se for da Tua vontade, que muitas pessoas possam compreender o que foi exposto, Senhor, e aceitar a Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai amado. Abençoa a todos, Senhor, cuida da saúde de cada um, Senhor nosso Deus. Também nós te agradecemos por esta oportunidade de falar, Senhor nosso Deus. Abençoa todos os envolvidos neste programa, para que este programa mais vezes possa estar indo ao ar, Pai amado, para que muitas pessoas possam ainda ser salvas, Pai amado. Nós entregamos todos nas Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.